vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção pra dar. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção pra dar. Levante as mãos para o céu e receba um raio de luz. Cantes comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Levante as mãos para o céu e receba um raio de luz. Cantes comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei, glória a Jesus, aleluia, com Deus, seu amor é Louvado, Senhor Deus, engrandecida seja a tua presença, Senhor. Pois a tua palavra, Senhor Deus, nos ensina, Senhor, que todos aqueles que invocar o teu nome serão salvos, Senhor.
E neste momento, Senhor Deus, invocamos a Tua presença, invocamos o Teu Espírito, Senhor. Ó Jesus, eu apresento esses momentos a Ti, Senhor. E a Tua palavra, Jesus, ela é bem clara, que aquele que te confessar diante dos homens, Tu irás honrar, Senhor. E aqui estão Teus filhos esta manhã, que estão Te honrando com a própria vida, Senhor, acreditando que há uma esperança, que existe um novo nascimento, Senhor. Cumpre a Tua palavra, cumpre o Teu querer, Senhor, e desce, Senhor Jesus, faz o mover das águas, Senhor, e que haja verdadeiramente nesta manhã um novo nascimento para o Teu reino, que tudo venha a ser feito para a honra e para a glória do Teu nome. É o que eu Te apresento, Senhor, e creio, Jesus, creio verdadeiramente que Tu está presente aqui no nosso meio, na figura do Espírito Santo, Pai. Em Tuas mãos eu entrego e abençoo esses momentos, desde agora e para todos sempre. A palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, o Espírito Santo nos diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lê? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: Eis aí a água. Vem, pegue, e eu seja batizado. E Filipe disse: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Amém. Meus irmãos, de tempo em tempo, nós passamos por esse processo de batismo, onde os irmãos, na proporção que eles vão tomando conhecimento da mensagem de Cristo, eles decidem escrever o nome no livro da vida através do batismo. Mas nós temos que ter em mente uma coisa: eu procuro sempre fazer as pessoas não esquecerem: o batismo, ele não salva. O batismo, ele não resolve o problema de ninguém. O batismo é o momento onde você dá o testemunho diante da igreja, de toda a congregação,
que você agora entregou a sua vida a Cristo e você está crendo que Jesus, Ele irá te guiar, te conduzir. Tanto é que em Pedro, no capítulo 5, no versículo do 5 ao versículo 9, tem um momento que o Espírito Santo, usando Pedro, fala que quando nós chamamos Deus de mentiroso, nós sofremos a penalidade. Como eu chamo Deus de mentiroso? Porque eu passo pelas águas e depois desse processo das águas, vem agora o processo de santificação, aonde agora eu tenho que lutar para me ser transformado, eu tenho que lutar para me tornar a igreja. Porque o sangue de Jesus não é para quem se batizou, não é para quem prega, não é para quem profetiza. O sangue de Jesus é para quem é a igreja de Cristo. Por isso que nós temos que lutar para ser a igreja de Cristo. Por isso que eu tenho que lutar para que o Espírito Santo ele entre e habite, porque quando ele entrar e habitar, eu vou vencer batalha. Se o Espírito Santo ele não tiver presente na minha vida, diante das adversidades, eu vou achar que Deus ele me abandonou. Asaf, no Salmo 33, ele questiona o poder, ele questiona a presença de Deus, porque ele fala: Senhor, eu te louvo, eu te clamo, eu luto para fazer a tua vontade, mas parece que os ímpios, eles são prósperos, parece que os ímpios, eles vão para o céu e parece que eu estou sendo reprovado. Por que Asaf ele achou daquela maneira? Porque em um dado momento da vida dele, ele parou de buscar a face de Deus, ele parou de meditar. Essa aliança que nós formamos com Deus, ela tem que ser renovada dia após dia. E o que Asaf fez? Quando esses pensamentos começaram a tomar a mente dele, ele vai para o templo, ele vai orar. Você vê lá no Salmo 73, ele vai orar. E quando ele chega no templo, ele começa a orar, ele começa a louvar, ele começa a clamar, ele sente o fogo, ele sente a presença. Então ele entende que o problema não era Deus, o problema foi ele que não estava mais sendo o mesmo. E assim somos nós hoje. Se nós não entendermos que isso aqui é o início de uma trajetória que vai nos levar ao céu, mas só vai nos conduzir ao céu na proporção que eu vou com o Espírito, ele vai entrando e eu vou lutando para me tornar igreja. Porque quando você torna a igreja, o teu lar é uma bênção, o teu trabalho é uma bênção. Aonde você for, quando você chegar, haverá um testemunho que a tua presença, ela trouxe paz naquele ambiente. Isso é um fato, meus irmãos, mas isso é só quando eu luto para ser igreja. E quando você luta para ser igreja, por maior que sejam os seus inimigos, por maior que sejam os seus adversários, você vai ser vencedor. Josué, ele tinha, uma incumbência, muito grande e pesada, porque ele tinha que suceder tudo que Moisés havia feito. Mas Deus fala para ele o seguinte: ser forte, ser corajoso. Que a minha palavra nunca se aparta do teu coração. Então você percebe que os grandes, aqueles que atingiram o auge da glória de Deus, eles foram fortes, foram corajosos, foram obedientes, foram perseverantes. O que Deus fala para Abraão? Se a minha palavra permanecer e se você me buscar incessantemente, você vai ver, Abraão, que você vai ser uma bênção. E o que Abraão fala para Isaac? Ele fala para Isaac a mesma coisa: Isaac é uma bênção. O que Isaac fala para Jacó? A mesma coisa, e Jacó é uma bênção. O que Jacó fala para José? E José, ele segue, e José, ele é uma bênção. O que Davi fala para Salomão? E Salomão é uma bênção. Então a palavra de Deus, ela é viva. Basta somente você crer, você deixar esta palavra entrar e trabalhar o seu interior. Ah, pastor, mas eu tô enfermo, eu tô desempregado, eu tô com problema. Se eu perguntar aqui, quem é que está com problema? Todo mundo tem problema. Mas o problema, ele não nos impede de nós buscarmos e louvarmos Deus, porque é no momento de tribulação é que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai atuar. É no momento onde você olha, parece que está tudo perdido. É Josué diante
diante dos filisteus, diante de Ais, a cidade, ele entrou em batalha e Israel foi humilhado. E Josué, ele não entendeu, porque Deus mandou ele ir até lá. E ele ora a Deus e Deus fala: alguém pecou no meio do meu povo. Então, o pecador, ele tem que ser banido. E assim mesmo somos nós. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Quando você tem o Espírito Santo e você toma conhecimento de determinadas coisas, você fica enojado, você fica repugnado com determinadas coisas. É porque você tem o Espírito Santo. E essa repugnação, esse nojo, não é você, é o Espírito que está em você. Porque o Espírito Santo, ele não aceita, ele não compactua. Mas quando você não tem o Espírito e você está acostumado a cometer o erro a todo momento, então para você tudo é normal, tudo pode fazer tudo, está liberado. E não é assim, porque a palavra é bem clara: sem a santificação ninguém verá a Deus, sem a santificação ninguém vai para o céu. Deus falou para Moisés: você diga para a pedra, Moisés, para ela dar água. Moisés foi e bateu, ele não entrou na terra que o povo entrou. Ele subiu, foi para o céu, mas a terra que Deus falou que os olhos dele iriam pisar, ele não entrou, simplesmente porque ele bateu, ele não falou. Então, quando você vive experiência com Deus, a tua relação com Deus, ela é muito sensível, é muito sutil. Então, quando você valoriza esse relacionamento, então você luta para você fazer o teu melhor. As pessoas falam: não existia lei na época de Adão. A lei existia. Pastor, mas a lei foi dada só a Moisés. Tudo bem, mas existia lei, porque se não existisse lei, Adão não teria sido expulso do paraíso. Por que a lei? A lei é quando você conhece a pessoa, quando você entende quais são os princípios daquela pessoa. E quando você entende os princípios dela, a maneira dela agir, e você quer viver bem com ela, tudo aquilo que desagrada, você bane do teu espaço para você viver bem com ela. Então ele falou ele fala para Abraão, que Abraão, ele cumpriu as minhas leis, os meus preceitos, e isso fez dele ser uma bênção. Mas a lei ainda não estava dada, não havia sido dada a ninguém, só foi dada a Moisés. Mas Abraão, ele fez do conhecimento que ele adquiriu de Deus, ele fez leis na vida dele, para que ele pudesse viver em paz e debaixo da graça de Deus. É por isso que a palavra fala: ninguém precisa ensinar, é o teu caráter. Quando você quer ser amigo de Deus, quando você quer estar em paz com Deus, ninguém precisa dizer o que você tem ou não tem que fazer, porque você sabe o que vai te afastar da graça de Deus, você sabe o que vai fazer Deus virar as costas para você. Então não faça desse conhecimento a lei na tua vida, e você vai ver que a graça de Deus, ela nunca vai se apartar da sua casa. Esse eunuco aqui, o cara saiu lá da Etiópia, vê a geografia daquela região do norte da África, vê a distância da Etiópia até Jerusalém. Imagina, se hoje já é complicado, tu imagina naquela época você ir numa carroça de roda de madeira e as estradas não eram pavimentadas. Tu imagina como aquele homem ele chegou lá quebrado, mas ele foi a Jerusalém simplesmente para adorar a Deus. E quando ele voltou questionando por que aquela palavra ela foi dita daquela forma. Ele não estava entendendo, mas Deus, que sonda a mente e os corações, Deus enviou um servo dele para que ajudasse ele a ter entendimento. E muitas das vezes nós vamos na igreja e quando o pastor fala amém, o dirigente fala amém, ninguém lembra mais da mensagem que foi pregada, porque a mente está em outro lugar. Então aqui você vê que ele, quando ele volta questionando, porque a libertação ela vem no ouvir e no meditar. Ele ouviu a mensagem e voltou meditando, refletindo, e isso fez a diferença. Ele olhou para a vida dele. Nós sabemos quais são as práticas de um eunuco, nós sabemos como ele se veste,
qual o tipo de cultura deles. Então ele pergunta para Filipe, eis aí a água, né? Quem impede que eu seja batizado? Porque ele, né, é vestido igual a mulher, é pintado, todo, né, todo pintado, todo ornamentado, igual uma mulher. E Filipe fala, se você crê de todo o coração. O que é isso? O evangelho, ele não rejeita ninguém. Jesus não rejeita ninguém. Mas a decisão de continuar no erro, a decisão de continuar no pecado, ela compete a você. A oportunidade é dada a partir do momento que você toma a decisão. Agora, se você realmente lutar, você será transformado. Agora, se você, né, quiser continuar vivendo na prática do pecado, então você será um cristão, um servo de Deus, mas você nunca será uma igreja. E só vai para o céu quem é a igreja de Cristo. Então que você possa entender a diferença de crente e de igreja. Porque muitos naquele dia vão falar, Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu fiz batismo, eu fiz tudo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Porque Jesus, ele não conhece crente, não. Ele não conhece quem se batiza. Ele não conhece quem nasceu na igreja, não. Ele conhece a igreja. Aqueles que estão lutando para ser igreja. Quem é igreja é reconhecido. E é esse que vai para o céu. Por isso que ele fala em João 14, se eu voltar a te encontrar como igreja, você vai viver a eternidade comigo. Então, que a igreja nesta manhã possa entender, abrir o coração e buscar esse discernimento, esse entendimento, porque é o que vai definir a nossa entrada no céu, é o conhecimento que nós obtemos de Deus. E isso ninguém pode nos dar, somente o Espírito Santo. Então busque, né, com toda convicção, com todo o coração, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor.
Obrigado, Jesus, por esta manhã feliz. Aleluia. E podemos ouvir a tua palavra, Senhor. Glórias, glórias, glórias. Compartilhar esses momentos com teus filhos, Senhor, que hoje verdadeiramente nasceram de novo contigo, Senhor. Abençoa, Jesus, o caminhar dos teus filhos, Senhor. Não permite e não deixa, Jesus, que nenhuma pedra, Senhor, venha permanecer diante do caminho, Senhor. Porque, Senhor Deus, tu és um bom pastor, Jesus. E o bom pastor vai adiante e as ovelhas ouvem a voz. E quando tu vai adiante, as pedras de tropeço, elas são tiradas do caminho, Senhor. Abençoa para a honra e para a glória do teu nome. E que nesta noite, em todas as tuas casas, Senhor, a tua presença possa se manifestar de uma maneira sobrenatural para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todos.